Olá! No programa de hoje, o músico Ícaro Cat fala sobre música, literatura, desenho e o cenário cultural de Caratinga. Desde o começo dos anos 2000, o Ícaro já fez parte de algumas bandas de rock da cidade. Atualmente, ele tem um trabalho solo, além de ser integrante dos Ordinários. Durante a pandemia, ele também passou a fazer desenhos e resolveu publicar um livro de poesia que deve ser lançado em breve. Te via distante em meus sonhos, já não esperava por um romance, Meu nome é Ícaro, meu nome é artístico, Ícaro Cat. Eu sou estudante de psicologia, estou tentando concluir agora. Se Deus quiser, no final do ano eu vou estar com meu diploma na mão. Sou também artista, principalmente artista, que é a minha essência, e atualmente trabalho como servidor público. A primeira arte que eu comecei a dominar foi a poesia. Isso bem de infância mesmo, né? Na época da escola, aprendi na escola a fazer poesia, professoras. Mandei até um abraço aqui para a tia Sônia, se ela me vê aí, tia Sônia lá na terceira série, que na época era série que a gente falava, né? E a gente foi criado num mundo muito de leitura mesmo, de livros, né? E conhecimento, se tornar cidadão, ética, né? Eu estudei lá no Dom Carloto, lá na rua, famosa Rua da Piedade, que é a Rua Manuel Gonçalves de Castro. Estudei lá, morei e morava no bairro Zacarias, que é um lugar também que eu admiro demais. Mandar um abraço para todos os meus amigos aí lá do bairro Zacarias. E o primeiro contato mesmo que eu tive com um artista foi com o Ziraldo, o Menino Maluquinho. Antes mesmo de entrar na escola, a leitura de um livro, né? Falar assim, a leitura, não desenvolvendo de mim, foi o Menino Maluquinho. A minha prima, até que Deus a tenha, que ela já faleceu há algum tempo, mas ela me incentivou com um livro, me deu o Menino Maluquinho para ler, leu para mim, eu fui aprendendo, depois fui para a escola. E na escola fui elaborando essa educação que foi primordial para o meu desenvolvimento, né? Aí comecei a escrever e veio a adolescência, meio que parou, né? Na adolescência meio que parei de escrever, até que veio a música. Quando eu tinha 15 anos, eu tive contato com um violão, né? Aí eu falando sobre o bairro Zacarias, foi quando eu tive contato com alguns amigos lá, a gente começou todo mundo a aprender, muita gente aprendeu o violão. E até mandar um abraço aqui pro William, né, que é um amigo meu que me passou os primeiros acordes, né. Eu vinha conhecer o rock and roll, né, que é um estilo que eu me identifiquei muito devido à forma de pensar, né, a forma de lidar com as questões tanto sociais quanto emocionais, né? Então o rock and roll para mim foi uma certa identidade naquele momento de adolescência. Comecei a tocar violão, comecei a aprender música e nesse primeiro ano eu compus uma música. E a gente começou a formar a banda na escola, lá no colégio estadual, que era onde eu estava estudando no momento. O colégio estadual era um local onde a gente tinha muita coisa legal, né? Principalmente prática de esporte, né, também, que era muito bacana na época. A gente estava ali jogando futebol, jogando basquete, né, que é o que eu mais me identificava. Foi só juntando pessoas e a gente começou a fazer shows na época aí, já tinham pessoas que faziam shows, né? E eu comecei a participar. Aí tem até o meu amigo, que é o Rondinelli, que ele me emprestou esse violão aqui, psicólogo, formado aqui no UNEC, Rondinelli. E a gente montou uma banda, entendeu? Eu, ele e outro amigo, que era o Thiago. Aí a gente começou a desenvolver músicas, tocar músicas que eram conhecidas, né? Que era o punk rock. E começamos a tocar essa música também que eu tinha feito na época.
Aí a gente foi tocando, foi se apresentando aqui em bares da cidade, né? E a gente conhecia o movimento como underground. E existiam várias bandas que tocavam nesses eventos, né? Muitas pessoas tocando, muitas pessoas fomentando ali o rock and roll, né? Na época do estadual, a gente tocava muito Nirvana, Alice in Chains, né? Tocava muito Green Day, exatamente. Tinha Offspring, anos 90. Vou te resumir assim, anos 90, grunge, movimento grunge, né? Que foi o derradeiro pra gente. E o tempo foi passando. Logo depois eu comecei a compor músicas, passei por diversos projetos, inclusive um deles eu até gravei, que é esse aqui, ó, da Audácia, Além do Bem e do Mal. Foi um dos que foram gravados e a gente lançou na época, fez uma divulgação. Só que aí, como banda de rock sempre tem isso, a gente teve muitos problemas de relacionamento internos que acabaram levando à desintegração da banda. Aí eu decidi começar um projeto solo. Então eu continuei gravando essas músicas, gravei num período, já faz um tempo que eu gravei, e nesse período eu estava me expressando através dessas músicas, né? Um momento difícil que eu estava vivendo, né? Estava vivendo assim uma situação complicada ao mesmo tempo de romper um vínculo afetivo, romper um vínculo com a família ao mesmo tempo, né? As duas coisas simultâneas. Então eu gravei essas músicas, que não são músicas tão... Uma é atual, as outras duas são de outros momentos. Uma foi composta quando eu tinha 17 anos, ela é até em inglês, né? E a outra foi composta quando eu tinha 23, que é O Tempo, o nome dela. E a partir daí eu gravei esse álbum, né? Foi com um amigo meu também, né? O Alisson, que é um camarada bacana aí também, que sempre está fomentando bastante coisa aí de rock and roll também, que ele tem uma banda que é o Downfall junto com o Zenon, que é um grande amigo, né? E a gente tem esses grupos aí ainda, só que devido à pandemia estamos um tanto quanto distanciados, né? No próximo bloco, o Ícaro fala sobre o single Amor Líquido e sobre o livro de poemas Passos do Infinito. Fique ligado! Estamos de volta com o Diversidade, hoje mostrando o trabalho do músico e poeta Ícaro Ketti. Ele está com um projeto solo nas plataformas digitais e um livro de poemas que deve ser lançado em setembro. Além desses trabalhos, o Ícaro conta que recentemente também começou a se expressar por meio das artes plásticas. O desenho foi no período da pandemia. No período da pandemia que eu me aprimorei nessa questão de desenho. Foi uma forma de terapia, né? De estar isolado e, ao mesmo tempo, tentar, né, fazer algo que... Eu sempre fui uma pessoa muito ativa, né? Então ficar isolado para mim, ficar ali só talvez assistindo um filme ou assistindo uma televisão seria algo que eu não me sentiria bem. Sempre estive tocando, toco em bares também, já toquei em bares, continuo tocando, me apresentando às vezes, né? Então eu comecei a desenhar. E por essa influência já cultural, influência de artistas da cidade também, que eu admiro demais, né? Vou citar aqui o Edra, né? Que eu até participei do livro Rabiscos Confinados dele. Vou citar também o Camilo, que eu já participei de várias exposições dele, tem um bom relacionamento. Vou citar o Marco Santana também, que é uma pessoa que eu sempre encontro e a gente sempre bate aquele papo legal e eu vejo as artes dele, entendeu? E vários outros artistas, né? Os tatuadores aí, que são meus amigos também aí da cidade, né? Primeiramente, né, falar assim, eu posso desenhar. No meu trabalho, né, eu tive um período que eu fui conviver. Eu trabalhei com pessoas em situação de rua e com crianças, né? Trabalhando lá no desenvolvimento social, né? Serviço que foi o serviço de convivência. A gente trabalhando lá.
Então, chegava essas crianças, essas pessoas em situação de rua, a gente fazia essas artes, né? Entendeu? Colocava eles para fazer arte, eu levava meu violão, tocava junto, então aquilo ali para mim eu me senti um ator mesmo, podendo atuar diretamente na sociedade. As crianças desenhavam tudo, aí eu falei, então, eu posso desenhar também, né? Por que não? Vou tentar. Comecei e passou o período da pandemia e eu fui me aprimorando, né? E estou cada vez mais aprendendo e procurarei aprender mais sobre isso, né? Principalmente observando artistas mais experientes, porque a gente sempre tem onde buscar mais, sempre tem onde aprender um pouco mais. O artista já tem uma sensibilidade natural, né? Para as questões do mundo e questões do outro. Muitas vezes eu vou compor uma música que não é o que eu estou sentindo, eu vou compor uma música que é o que o outro está sentindo. Isso acontece muito, né? Chega uma pessoa para conversar com você, você vai compor uma música talvez com aquilo que ela está conversando com você. Quando não é uma situação que eu estou vivendo, é uma situação que eu estou vendo aí que está acontecendo no mundo, né? Ou é algo que algum amigo, alguma amiga, né? Algum familiar, né? Minha filha, que me inspira muito, né? Também, né? Eu já compus muitas músicas junto com ela e sobre ela, né? Também é o que a gente vive. A gente sente essa inspiração. Eu tenho essa habilidade para escrever, né? Tem essa habilidade que foi desenvolvida, né? Assim, aí as pessoas falam muito em dom, certo? Existem habilidades naturais? Existem coisas que vêm do DNA, existem habilidades que vêm do cérebro, mas a gente pode aprimorar isso também, né? Com desenvolvimento, que às vezes desenvolvendo, tendo aquela interação, você ter o estímulo, é isso que eu posso dizer, né? Estímulo, treinamento, que é um pouco do que eu contei da minha história para vocês aqui, né? Foram anos até você desenvolver. O livro é Os Passos do Infinito. Muita influência de Jim Morrison, né? Que ele falava muito dessa questão do infinito. Aí tem aquele escritor que é o Aldous Huxley, que tem aquele livro, né? Falando das portas da percepção. Acho que a influência maior foi essa. Ele é separado em capítulos, são 12 capítulos, e cada capítulo posso te falar que é uma etapa da minha vida, né? Infância, adolescência, né? Aí fala um pouco das coisas que eu vivi nesse período, né? Nesses poucos anos que eu tenho, nesses 33 anos que eu tenho agora, né? Mas parece que eu já vivi tanta coisa tão rápido que parece que eu já tô com 60. Passou por fases da minha vida, né? Passou pelo nascimento da minha filha, tem isso lá falando, né? Passou pelos questionamentos relacionados a Deus, né? A religiosidade. E reencontrar também Deus no mundo, né? Porque, por exemplo, você percebe que o mundo tem uma necessidade de uma força maior. As pessoas têm essa necessidade. O livro já estava pronto, né, quando veio essa ideia da Aldir Blanc. Aí depois eu resolvi elaborá-lo mais, né, colocar algumas ilustrações, meu projeto solo, que é esse agora que eu estou lançando nas plataformas digitais. Já está disponível, né, no Spotify, no Deezer, Apple Music, YouTube e outras plataformas digitais também. Está disponível lá para ser ouvido, que é um single chamado Amor Líquido, certo? O Amor Líquido eu tirei da ideia de Bauman, né, que é o sociólogo, falando da fragilidade dos laços humanos, que essa música, que leva o nome do CD, né, o nome do single, né, que aí é outra questão. A gente foi criado, eu comecei a escutar LP, e a gente já está agora na era digital, né? Eu escutei LP, eu gravava fita cassete, trocava com os amigos fita cassete na época, e agora a gente está na era digital, que você vai no celular ali e você tem acesso a qualquer música.
agora é divulgar. Essa que é a ideia, né? Começar a divulgar e buscar cada vez mais aprimorar essa canção. E eu tenho mais músicas que vão ser lançadas ainda, né? Vai ter um novo single, vai sair em breve, com mais 3 músicas. Como ele mesmo disse, o trabalho musical já está disponível nas plataformas de streaming de áudio. E em setembro deve acontecer aí o lançamento do livro. A gente encerra essa edição com mais um pouquinho da música Amor Líquido. Um abraço para você e até a semana que vem. A flor em você já murchou. Será que eu parei de te sentir? Parei de te sentir. O néctar se transformou em mel. Seu gosto está ou não aqui? Está sempre aqui.